Pessoal, vou mostrar um negócio aqui para vocês rapidinho. Tô falando com um cliente aqui pelo WhatsApp. Tô na conversa aqui com ele, né? Ele tratando da necessidade dele, do que ele precisa e tudo mais. E aqui embaixo aqui ele me mandou uma proposta, né? Ele me mandou vários áudios dizendo que um vendedor de uma empresa que a gente considera excelente, tinha mandado uma proposta para ele, ele me mandou a proposta e eu deixei a proposta aqui. Eu vou deixar fechado essa parte aqui para que não apareça, até mesmo porque a ideia não é falar mal nem da administradora e nem da empresa, que eu sei que quem é que vende o consórcio, até mesmo que eu conheço e sei que é uma boa empresa, mas infelizmente até nas boas empresas eu vejo isso algo que é muito recorrente, que é o quê? O cliente está ali passando para mim a necessidade dele. Eu sei a necessidade dele, os objetivos, o que ele tem como meta, como objetivo. E a pessoa que passa a proposta para ele, e eu sei porque eu sou vendedor de consórcio, eu sei como é isso bem. Sinceramente, ele não está nem aí para essa necessidade do cliente. Ela simplesmente manda uma proposta para o cliente onde tem apenas preço, que é o caso aqui. Há um erro de digitação aqui, que o vendedor, no caso, colocou o financiamento. O cliente ele quer comprar o imóvel de 2 milhões. Então, ele passa assim, olha, a proposta que o cliente recebeu, financiamento. Creio que aqui ele quis colocar 2 milhões e 800. Eu acredito que foi isso que ele desejou fazer. Então, financiamento 2 milhões e 800, e aí ele colocou ali 257 parcelas de 23.823, está dando 6 milhões 122, taxa de juros de 9%, 9,8 ao ano, mais ATR, custo efetivo total 6 milhões 402. Então ele deve ter talvez puxado a taxa referencial para ter dado uma atualizada aqui. Aí ele coloca consórcio, primeira parcela 73.469, mais 199 de 17.469. Para os mesmos, creio eu, 2 milhões e 800, apesar do cliente não querer 2 milhões e 800, ele quer 2 milhões, mas tem uma ideia de lance embutido aqui que vai ser colocado. Aí está lá, adesão 2% do crédito antecipado na primeira parcela, mais taxa de administração de 1% ao ano sem juros. Aí ele coloca lá os custos do consórcio de uma forma superficial. Ele fala assim, o custo efetivo total 3.549, isto é, os 2 milhões e 800, que aqui ele teve um erro de digitação, e eu sei porque eu estou negociando com o cliente. Ele colocou como custo final 3,5, beleza. Aí ele coloca ali, outras vantagens, até 10% do valor da carta pode ser utilizada para documentação. B. A carta de crédito pode ser utilizada para compra de imóvel, residencial, comercial, compra de imóvel reforma, terreno mais construção, optação de financiamento e investimento. A carta de crédito pode ser desmembrada e utilizada para a aquisição de mais de um imóvel. Colocou as vantagens. Qualquer dúvida à sua disposição. É óbvio que o cliente ele tem uma negociação, ele tem um papo, uma conversa que ele está tendo com esta pessoa. Mas eu também estou tendo. E ao falar com o cliente aqui agora, isso não tem nada a ver com a necessidade do cliente, pois todo cliente ele tem uma prioridade, ele tem mais de uma prioridade, ele tem um objetivo, ele tem um alvo, ele tem uma meta para chegar nesse alvo. Existem várias questões. É óbvio que de 100% dos clientes que nós atendemos, eu posso dizer tranquilamente que 80% dos casos nós temos que ajustar a ideia do cliente, ajustar a forma como ele está vendo o negócio. Isso é algo muito comum. Mas o que ocorre na maioria dos casos, infelizmente, é algo muito pior. Aqui não tem ajuste nenhum. Aqui só tem preço. Então, quando você vai comprar um consórcio, saiba que consórcio não é só preço. Para vocês terem uma ideia, esse cliente aqui, eu estou no meio da negociação com ele. Enquanto ele está me respondendo, eu simplesmente estou gravando aqui rapidinho no computador. Mas uma boa negociação, você tem que entregar para o cliente as prioridades dele, ainda que vá mudar alguns pontos importantes no negócio, que é o caso dele. Enquanto esse vendedor está oferecendo para esse cliente 2 milhões e 800, eu estou oferecendo 1,5. Mas o meu 1,5 que eu estou oferecendo, obedecendo, respeitando todos os principais pontos que ele me passou de uma conversa que eu estou tendo com ele aqui já há algum tempo. Então, consórcio
não é preço. Consórcio não é a menor taxa, a menor parcela. Um bom plano de consórcio, um bom negócio em consórcio não tem nada a ver com isso. Você que é cliente, fica muito atento. E você que é vendedor, não faz vendas superficiais. Busque ajudar o teu cliente, entenda a necessidade dele, entenda as prioridades dele e se esforce para você levar ele para o melhor negócio. Tem um outro ponto também que eu esqueci de observar, que é o seguinte. Aqui no lance, ele está colocando aqui, ó, oferta de lance de 1 milhão, sua parcela reduzirá para 12.217. Por que ele colocou isso aqui? Simplesmente porque ele sabe a necessidade do cliente, né? Apesar dele não estar... O plano que ele está vendendo não está focado na necessidade do cliente, mas ele sabe da necessidade do cliente. E aí esse cliente, ele pretende usar o embutido mais 200 mil de lance bolso, por isso que ele coloca aqui, o lance embutido, o lance de 1 milhão, sua parcela reduzirá para 12.217, porque ele está pegando 1 milhão dividido por 198, achando o redutor. Vamos fazer aqui para vocês entenderem. Ele está pegando 1 milhão, está dividindo por 198, está dando 5.050 centavos de abatimento, e ele está tirando da parcela que ele colocou ali, 17.469, está dando 12.418. Só que aqui tem questões, pode ser que ele esteja levando em consideração cobrança ou não cobrança de seguro de vida. Tem alguns pontos aqui que a gente tem que observar o que ocorreu, mas dependente da forma como ele fez, é simplesmente isso que está ocorrendo aqui. Sendo assim, ele está fazendo o cliente enxergar a possibilidade da contemplação daquele montante com este lance. À vista, parece um lance muito alto. 1 milhão para uma carta de 2.800. No caso, o cliente não vai pegar 2.800, ele vai pegar 2 milhões líquido, porque é 2.800. Tira 30%, vezes 30% é 840 de embutido, menos 2.800, ficou 1.960.000 de crédito líquido. Como é que o cliente está enxergando? O cliente está enxergando que ele está comprando 2.800 e ele está dando 1 milhão de lance. Então ele está entendendo que 1 milhão dividido por 2.800 representa 35%, né? Vezes 100 aqui, 35,71. Também não é assim que funciona nessa administradora, porque essa administradora, o lance é calculado sobre o valor categoria e não sobre o valor contratado. O lance é calculado em cima do bem mais a taxa, e não somente em cima do bem. Essa é a questão. O cliente está enxergando. Como é que o cliente está enxergando? Como é que talvez você vai enxergar? Aqui eu estou trazendo um caso de um cliente que quer comprar um imóvel de 2 milhões. Poderia ser para 500 mil, para 700 mil, para 1 milhão, poderia ser o valor que for. A questão aqui, fundamental, não está nos valores, mas está na ótica da venda, no processo da venda e como é que ela está sendo enxergada. O cliente está enxergando, estou comprando 2 milhões, 2.800, vou usar o embutido, vou usar o lance bolso lá, eu vou contemplar, e aí eu vou contemplar e vou ficar com parcela de 12 mil, maravilha. Nesse caso, desse cliente, não é o que vai acontecer. Ele não vai acontecer porque ele entrou em contato aqui com a gente e ele tá livre disso aí. Mas, infelizmente, é o que acontece na maioria das vendas de consórcio no Brasil. O cliente compra preço, compra taxa, mas tem que estar atento à necessidade, tem que estar atento a um monte de outras situações para que você faça de fato o melhor negócio, ainda que você tenha que abrir mão de alguns pontos que para você pode ser importante. Então tem que ficar muito atento, ou vai fazer um mau negócio. Aí vamos pegar o caso desse cliente. Colocou lá com adesão, que a adesão é 2% de 2.800, 56 mil. 56 mil, parcela de 17 mil, dá esses 73 que a pessoa colocou aqui no primeiro ano. Mas beleza, vamos imaginar que ela pagou adesão parcelada. Acho que está aqui, não sei se colocaram aqui, mas teria como pagar parcelado. 56 e parcelas de 17 mil. Vamos fazer uma continha só de primeiro ano aqui? 17 mil, vou arredondar, não vou nem usar o número quebrado. 17 vezes 12, 204 mais 56 mil. Só desembolsou 260 mil reais no primeiro ano. E aí? Aí ela está com o imaginário, não, que eu vou pegar, vai contemplar rápido. Não acontece. Ela faz o quê? Maioria dos casos, a pessoa baixa o crédito, baixa a parcela e fica pagando o consórcio, visto que ela se prende ao número. Ela não quer perder o dinheiro que ela colocou, se fosse o caso aqui.
E repito, isso aqui é para 2.800.000. Se fosse para 1.400.000, seria 130 mil. Se fosse para 700 mil, seria 75 mil reais. Ou seja, de qualquer forma, a gente está falando de algo em torno de 10% do valor contratado. Não adianta você contratar o consórcio só por causa do preço. Antes de chegar ao preço e ao plano, tem pontos a serem observados que são mais importantes. Aí sim, bem observados esses pontos, você vai chegar no melhor plano.